Fábio, eu gostaria que você explicasse para o nosso telespectador, e para nós também, né? Como é exatamente uma canoa havaiana? O que diferencia das nossas canoas, né, dos caiçaras, que é por uma pena nós perdemos um pouco essa história, né, dos caiçaras, que é forte aqui no Brasil, é o flutuador lateral. É uma canoa estreita, por ser estreita, é uma canoa veloz, só que ela é instável, então por isso precisa do flutuador lateral. Então isso aí vem já da Polinésia, da Micronésia, e vem da todas as ilhas do Pacífico. E nós trouxemos para cá nesse formato, né? Eu acho que tudo que vem do Havaí é um pouco exótico, né? Então ela é uma canoa de 6 pessoas, cada um tem uma função intransferível, que é bem interessante. Então o número 1 é o que dá o ritmo, o número 2 ele rema ao contrário, é um remo de uma pá só, né? O número 2 rema ao contrário do número 1, né? O número 3 também, vice-versa, vai sendo de 1 ao 6. Só que o primeiro dá o ritmo e o segundo também para o lado oposto, lado par da canoa, né? E o primeiro para o lado ímpar. O número 3 e o número 4 é uma posição de força, que é o meio da canoa. O número 5, ele é uma posição que vigia um pouco a parte de entrar água na canoa, né? Quando a canoa está com bastante água, é ele que tira a água da canoa. E o número 6 é o capitão da equipe, é o que dá a direção, é o que tem a voz de comando, é o que tem a voz de incentivo. Então, na canoa tem um pouco desse negócio, né? Estamos no mesmo barco, literalmente falando. Então, as palavras elas têm que ser sempre animadoras. E há revezamento dessas funções? O revezamento é só na remada, né? Então, cada 15, 20 remadas, muda-se de lado, né? Então, tem um dialeto em havaiano que a gente trouxe, que a gente utiliza aqui, que é o hip roll, que quando está remando, aí um dos integrantes, combinado isso anteriormente, vai falar hip, aí todos vão falar roll, aí muda de lado. Quer dizer, hip vai mudar de lado. O roll todo mundo participa dizendo compreendemos. E aí muda-se. Mas digo assim, mas em viagem diferente muda, o capitão vai para primeiro e tal, ou não? Ou se especializam naquela... Não, se especializa, principalmente o capitão se especializa naquela função, né? Sei. Porque não é uma pessoa que tem que ter uma voz de comando, tem que ter uma confiança do grupo muito grande, né? Porque a direção está na mão dele. E a matéria-prima dessa canoa, qual é? Então, lá fora, né, logicamente nos ancestrais, era tudo de madeira. Mas é uma madeira chamada madeira coa, uma madeira muito rara, né? E acabou por causa de preservação, ficou mais raro ainda, né? Então a cultura, ela abriu para a fibra de vidro. Porém, ainda não high-tech. Por exemplo, fibra de carbono, que é super leve, não abriram isso. Quer dizer, uma canoa ela tem que pesar no mínimo 200 quilos. Fábio, eu acho que é interessante você comentar. Bom, primeiro eu queria que você contasse um pouco como é que foi a experiência de trazer a primeira para cá. Você comentou, era uma canoa que de 14 metros não ia caber dentro do container, né? E você teve que arranjar um jeito de fazer essa canoa chegar aqui. E em algum momento você vai me dizer que introduziu a canoa bipartida, que eu acho que é interessante, né? E já para juntar duas perguntas, o pessoal sempre ter 6 pessoas para remar? Eu não posso ter uma canoa individual? Como é que é isso? Então, aí depois de 2010, né, foi quando a canoa chegou, do ano de 2000, quando a canoa chegou, em 2004, mais ou menos, aí chegou individual, e disso já partimos para dupla, aí para de 4 pessoas, porque a gente notou que precisava ter esse lado do individualismo também. A pessoa não tem o horário para remar no grupo, vai pegar sua canoa e vai remar. Então isso aí é uma coisa que hoje a gente vê a água do mar de Santos todo colorido, com todas as canoas havaianas, hoje com o stand-up também crescendo bastante, e os caiaques, isso aí deixa a gente bastante feliz e orgulhoso, né, com toda essa sensação. E como é que foi trazer a primeira canoa? Então, eu vou tentando resumir, porque isso aí dá para escrever um livro de trazer a canoa, né? Primeiro, porque ela não cabe num container, então ela teve que ser num container open top, que é um container aberto, ele não tem paredes, ele tem a estrutura, mas não tem paredes. Então, a canoa ela não cabe num container. Então, teve que ser dessa maneira. E aí, lógico, todo o processo para trazer, a gente teve sempre, que nem eu digo, não trouxe sozinho, né? Tem muita gente que participou dessa história, ajudando nessa... Eu achei que ela teria sido trazida no navio. Sim, veio de navio, num container, que é um container open top. Container, não nem um caminhão, no navio. No navio. Tá. E aí, essa primeira, ela veio para cá, a gente tirou a forma dela e começamos a fabricar. E
para todos os estados. Quer dizer, naquele momento era tentar identificar os lugares que teriam de grande potencial no nosso país, que pudesse alavancar isso, né? Fomentar esse esporte. Então, não só o potencial local, né? A beleza local e tal, como também os parceiros. Então, hoje, o sucesso, eu também digo, a gente não faz nada sozinho. Eu acho que o grande sucesso disso tudo é a escolha de bons parceiros, né? Que eu consegui ter, né? E aí, nisso, hoje nós temos 8 estados do Brasil participando de canoa havaiana, tanto é que o marco agora para a gente é conseguir lançar o livro sobre a história dos 10 anos de canoa havaiana no Brasil, que isso não é bom só para mim, mas para todos os participantes e principalmente para a nossa cidade, que a nossa cidade ela merecia levar esse legado. Vai haver uma comemoração? Vai. Dia 26 de maio nós vamos ter a maior prova de canoas havaianas do mundo, que por sinal a gente que organiza aqui, que é a Volta à Ilha de Santo Amaro, são 77 quilômetros, e à noite vai ser o lançamento do livro com os estados presentes. Nada melhor do que fazer uma prova a nível nacional e você ter uma coisa agregada à outra. Os estados presentes, os atletas participando e a gente fazer uma grande festa, até porque Santos ela é o berçário disso tudo. Tudo aconteceu aqui. A primeira canoa chegou em Santos, todas elas são fabricadas por Santos, quer dizer, o primeiro núcleo foi formado em Santos, a Associação Brasileira em Santos, quer dizer, todos os outros núcleos foram formados através daqui. Então isso é muito importante. De uma canoa cujo nome era, repete? Lanaquila. Lanaquila, que quer dizer? Vencedora. Vencedora. Há 10 anos, 11, 10 anos. Quantas nós temos hoje, se tivesse que estimar aí pelo Brasil? Olha, eu não posso dizer o número certo, mas nós já, dessas grandonas, já devemos ter fabricado umas 100 canoas, mais ou menos. Quantos centros a gente tem? Nós fechamos 2011 com 28 núcleos no Brasil. 28 núcleos, são bastantes participantes. Né? Muita gente. E a gente nota que está se alastrando de uma maneira muito grande. Tá. Bom, você quando falou da maior prova do mundo, que é a Volta da Ilha de Santo Amaro, 77 quilômetros. 77. Isso é uma prova que é feita em torno de 7 horas e meia, 8 horas? As primeiras equipes, hoje elas têm... Esse tempo vai diminuindo, né? Porque do formato dela. O formato é assim, cada equipe, que são 6 pessoas remando, existe mais uma lancha com mais 3 atletas. E, logicamente, os staffs dessa equipe. Quando dá a largada, depois de meia hora de prova, as equipes estão abertas a fazer a sua estratégia de troca. Ou seja, a lancha ultrapassa essa canoa, 3 pulam na água e a lancha sai de circuito. A canoa em movimento passa entre eles e 3 pulam da canoa e 3 entram. Aí a lancha vem, recolhe os 3 na água, alimenta, hidrata e prepara a estratégia para a próxima troca. Então assim ela fica dinâmica e sem parar. Mas ainda assim são 7 horas e meia, 8 horas de rima. Já as primeiras equipes já estão diminuindo na faixa de 5,52. Mas isso em mar aberto, né? Pegando todo, por isso que é uma prova interessante, ela pega vários tipos de ecossistemas. Então a gente sai de mar calmo, pega mar bravo e depois entra no canal da Bertioga, que aí você tem mangues, você tem baixios, aí é uma outra estratégia, né? Parece um rio ali, né? Exatamente, água parada. Agora, você recentemente fez uma travessia pequena, claro, nada do outro mundo, 700 quilômetros remando, o que é isso, né? Então, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos colocar umas imagens agora, vamos virar o bloco, porque já está na hora de ir pro próximo bloco. Já vai virar o bloco? Vai virar. Puxa. E aí na volta, ele fala dessa travessia aí, eu não vou nem dizer de onde foi, 700 quilômetros, imagina. Não é nada, o que é isso? Aqui não. E aí a gente comenta um pouco sobre isso e fala uma coisa que eu acho que o telespectador em casa deve estar querendo saber, que é como é que eu participo. Como é que ele participa? Isso, certo? legal. A gente volta já. Legal. Daqui a um minuto.